Olá, eu aqui de novo para trazer de novo para vocês um pouco da palavra de Deus. E aqui eu quero falar da impureza que tocou na pureza. E o que faz? Aquilo que é impuro e toca em coisas comuns fica impura. Mas a impureza que toca em algo não ordinário, não toca algo comum, mas toca na pureza, é purificado, é curado, é santificado, é salvo. A impureza deixa impuro aquilo que é comum, aquilo que é ordinário. Mas a pureza tocada na fonte, a impureza tocada na fonte da pureza, ela é limpa. Eu quero falar da mulher de fluxo de sangue, que está lá em Mateus 11. Também está em Mateus, mas eu quero falar, está em Marcos capítulo 5, verso 23. O final do 23 diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrido de muita hemorragia. Ela havia padecido muitos nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque dizia, olha a fé dela, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. Ela sentiu no corpo que estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda perguntas quem me tocou? Ela, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula e ciente do que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre desse mal. Essa mulher, o que essa história conta? Que havia muito tempo sofrendo, 12 anos, muito tempo. Muitos médicos ela passou. E quando o tempo passava, mais se agravava. Mas, de forma imediata, quando ela toca, ela é curada. Naquele tempo, a medicina era muito limitada. Se hoje é limitada, tem as suas limitações, no tempo de Jesus era muito mais. No tempo de Jesus, a medicina não era uma profissão científica autônoma. A medicina era empírica, observável, era tradição, era uso de ervas, era receitas transmitidas, tinha orações e ritos. E os judeus entendiam a medicina como os médicos, né, como o dom de Deus, mas que Deus criou, mas tinha suas limitações. Eles reconheciam isso. Isso, por isso que ele faz exatamente
Marcos fala dessa limitação, e existia para a medicina naquele tempo muitas doenças incuráveis. Hoje, como também tem, hoje, naquele tempo, o fluxo de sangue de uma mulher era totalmente incurável. Mas ela ouviu falar de Jesus. O que nós aprendemos, além de falar da medicina, o que essa mulher passou. Ela não tinha uma vida familiar. Ela não ia para a sinagoga. Ela não tinha um abraço, ela não tinha um toque. Ela não tinha um abraço. Por causa da doença dela. E no caso, e não é propriamente por causa da lei. Por quê? Em Levítico capítulo 11, há uma lei civil normativa dada por Deus para essa lei, que está no capítulo 15, do verso 25 ao verso 30. Ela é uma lei pedagógica, sanitária para a comunidade. Mas se transformou em algo de não proteção, de exclusão, infelizmente. Tá lá no... Só para você entender a realidade do que essa mulher passava. Capítulo 15 de Levítico, verso 25. Diz assim: quando uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, que normalmente é 7 dias, ela passou 12 anos, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, todos os dias da sua menstruação. Toda a cama sobre o que se deitar durante o dia do seu fluxo será como a cama em que ela se deitar na sua menstruação, e toda coisa sobre o que ela se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro. Portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os entrará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Mas aí o fluxo não parava. 7 dias depois que parasse. Mas ela ficou 12 anos que não cessava a sua menstruação, o seu fluxo de sangue. Então tudo que ela tocar era impuro. Isso era, essa lei normativa civil era para a comunidade, era sanitária, era também pedagógico para a proteção da mulher. Pois sabemos emocionalmente como a mulher fica nesses dias. Agora, imagine se uma semana já é ruim. Agora imagine como estava frágil ela. Então, ela, pela fé dela, se eu tão somente tocar em sua roupa, ficarei pura. Mas o que a lei diz é que ao tocar em qualquer coisas comuns, não estava falando, na lei não estava falando de tocar em Jesus, estava falando de tocar coisas comuns, na cama, em objetos, em pessoas. Era uma lei, era uma impureza cerimonial e não moral. Era sanitário e não moral. Entende? Era questão de saúde, não tinha nada a ver de moral. Mas ela tocou em Jesus e foi curada. O que Jesus falou para ela? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Jesus chama a atenção para saber de quem é.
para lhes chamar. Acredito que isso foi especial para ela, porque essa história ela não tem nome. Parece que, pela situação dela de 12 anos, não convivia com a família, nem com pai, nem com mãe, nem com filho, nem com marido. Se ela teve ou se ela deixou de ter. Mas o que ela não perdeu foi a esperança, a fé. A prova disso é que ela ficou 12 anos atrás de médicos. Ela não desistiu, ela não perdeu a esperança, ela teve fé. E quando alguém chegou no tempo certo, o que a gente precisa permanecer, saber, é ser fiel, é ser obediente. Pois não é o tempo que trará redenção, mas Jesus. E eu quero dedicar esse vídeo para minha esposa, que hoje nós casamos no dia 22 de janeiro, no qual a gente se aproximou e a gente criou vínculo. Foi exatamente quando ela estava com uma doença semelhante, com certeza em contexto diferente dessa mulher que eu te mostrei, mas uma situação semelhante, que era a mesma situação de fluxo de sangue. Como me aproximei e a gente... Eu só tô falando isso de forma descritiva e dedicatória a ela. E não querendo colocar juízo de valor aqui. Não é juízo de valor que eu tô colocando aqui. Eu sei de tudo que aconteceu, do pecado escandaloso, mas eu só tô falando que, e de ser continuando de forma descritiva na situação dela, foi, pelos exames, foi de um cisto, né? Sim. Um cisto. Ela tá aqui do meu lado e nós ainda temos a esperança que ao tocar em Jesus somos perdoados, somos salvos, somos redimidos pela fé. Nós nos arrependemos. O Espírito está fazendo essa obra na gente, e no qual não é pelo tempo que eu estou dando crédito a isso, mas só na pessoa de Jesus, do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Então, eu acredito que é isso, e que vocês, independente da sua doença, independente do seu pecado, há salvação na pessoa de Jesus. Há salvação. E eu sei que, continuando na situação, eu e minha esposa, que não é sobre o nosso pecado, que não vem disso, eu sei que não é só o reconhecimento público disso, mas é o arrependimento que o Espírito faz em nós. E a gente, pela fé, toca em Jesus e nele. Pois se eu confessar, reconhecer, porque é senso comum, não fará nada. Assim como essa mulher tocou em várias coisas e o que ela tocou cerimonialmente se tornou impuro, mas quando eu não só reconheço pelo senso comum público, mas se eu deixo o Espírito
toca em mim, somos redimidos, somos salvos. E hoje, dia 22 de janeiro, nos casamos pela legalidade da lei no civil, sempre reclamando a bênção de Deus para os nossos planos, sobre as nossas vidas. Amém? Que você possa tocar em Jesus e nele sai poder, e que você seja salvo, seja um canal. Amém?